Qual o segredo do sucesso? Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e o vídeo de hoje do canal vem falar para você que eu tenho certeza que em algum momento já pesquisou na internet ou procurou saber a fórmula do sucesso. O que você precisa fazer para ser uma pessoa bem-sucedida. No vídeo de hoje eu vou te contar aqui duas coisas que você precisa compreender de uma vez por todas para você ser uma pessoa bem-sucedida. E aqui eu não vou falar para você de investimentos, não vou falar de dinheiro, eu vou falar da visão espiritual, que é uma coisa muito pouco falada. Porém, se você fizer uso disso na sua vida, eu tenho certeza que isso vai ser transformador. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos novos que sempre estão saindo por aqui. A primeira coisa que eu quero te contar é a respeito da obediência. Obediência, isso mesmo. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa aprender a obedecer. Como assim, Fabiola? Aprender a obedecer? Basta você pensar na história do homem mais bem-sucedido do mundo. Quem foi? Jesus Cristo. Pensa na história de nosso Senhor Jesus Cristo desde o momento em que ele foi consagrado no ventre da Virgem Maria. Ele já chegou aqui na Terra com uma missão. Ele sabia dessa missão dele desde o momento em que o anjo falou com Nossa Senhora. É ou não é verdade? Só que o que precisou acontecer? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que mesmo Ele colocando nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra para a nossa salvação, Ele permitiu que Jesus Cristo passasse por um processo de obediência. Processo de obediência, inclusive com seus pais. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos permite aprender desde a história de Jesus. Olha, nasce o Filho de Deus, o homem mais poderoso do mundo, mas assim Deus nos dá a oportunidade de aprender com a história de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquela criança, ela poderia ser a criança mais birrenta, que já se achava o dono do mundo, porque ele sabia desde o primeiro momento que ele era filho de Deus, mas não, desde pequeno ele aprendeu a honrar o pai e a mãe. Não é à toa que um dos mandamentos é o quê? Amar os nossos pais, amar e respeitá-los, né? Honrar pai e mãe. E eu te faço essa pergunta, você sabe fazer isso? Você tem honrado o pai e a mãe que foi oferecido na sua vida? Ou você acha que não teve o pai e a mãe certa para você? Fica aí se questionando tudo isso uma vida inteira. Olha, entende uma coisa, seu pai sendo bom ou ruim, sua mãe sendo boa ou ruim, são os pais certos para você. Foi os pais que Deus te concedeu, então agradece, através deles é que a vida chegou até você. E olha como nosso Senhor Jesus Cristo foi sábio. Ele, que sabia que era filho de Deus, no momento em que ele se perde da mãe e do pai, ali por volta dos seus 12 anos de idade, quem se lembra dessa história? Jesus Cristo estava lá, ouvindo, né, a multidão e estava ali conversando com as pessoas, já evangelizando com 12 anos de idade. O pai e a mãe, Maria e José, aflitos porque perderam do filho, chegaram lá e viram que ele estava no meio daquela multidão. E o que fizeram com ele? Vem aqui, meu filho, vem aqui. Naquele momento, Jesus Cristo teve a oportunidade de fazer o quê? O que o adolescente faz de melhor? Ser rebelde, dar birra, fazer pirraça, não é assim que a gente faz? Mas não. Naquele momento, ele mostrou para nós que mesmo ele sendo filho de Deus, ele sendo consagrado todo-poderoso, naquele momento, ele foi para casa e obedeceu o pai e a mãe. E é isso que você precisa aprender muitas vezes na sua vida. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Aprende a respeitar a hierarquia, porque a gente aprende a respeitar chefe, aprende a respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, é começando dentro de casa. É quando você aprende a respeitar o seu pai e sua mãe. Comece a olhar para algumas pessoas que não param em empresa nenhuma, em lugar nenhum. São pessoas arrogantes, muitas vezes não sabem respeitar hierarquia. Mas quando você vai fazer uma visita na história dessa pessoa,
pessoa, tudo começou lá na base. Ela já não respeitava o pai e a mãe que tinha. Então Jesus Cristo vem nos mostrar isso, que mesmo muitas vezes a gente vindo ao mundo para ser uma pessoa próspera, você vai precisar ser obediente. E aí vem o segundo ponto que eu falo para vocês, que é o segundo segredo do sucesso. É aprender a esperar o processo. Todos nós teremos que passar por um processo de amadurecimento. Deus não vai te entregar uma vida próspera se você não estiver pronto para que Ele possa te entregar aquilo que você tanto precisa. E Jesus Cristo, mais uma vez, é a prova viva, né, disso. Por quê? Jesus Cristo, mesmo sabendo que era o Todo-Poderoso, que veio para a nossa salvação, que Ele não precisava passar por uma série de protocolos, ainda assim, Ele esperou o processo. Ele ficou 30 anos da vida dele caminhando pelo mundo, onde ele foi um carpinteiro. Ele começou a falar, começou a pregar, ele começou a evangelizar, buscar discípulos para fazer toda essa caminhada de fé a partir dos 30 anos de idade. Olha tudo que ele teve que viver até então. Ele precisou procurar João Batista para fazer o batismo dele. Desde quando que Jesus Cristo precisaria ser batizado, uma vez que ele já era o filho escolhido por Deus? Mas ali ele está mostrando para nós o quê? Que nós precisamos passar por fases, seja quem for você. Se você é o filho do empresário, do político, se você é o filho de sei lá quem. Não importa de onde você vem, não importa qual que é a sua história, mas você tem esperado o processo de amadurecimento. Uma outra passagem da Bíblia que deixa isso muito claro para a gente. Quando Jesus Cristo vai com a mãe em uma festa, falta vinho. Ele precisa ali entender que não é a hora dele, mas Maria pede para ele, olha, faltou vinho, eles vão ficar sem vinho. O que Jesus fala para ela? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mesmo que naquele momento ele vai ali e ele transforma a água em vinho, ele diz para ela, não está na hora ainda. Vamos esperar, vamos aguardar. E quantos de nós sabemos esperar? Sabemos entender que tem um processo para a gente chegar lá na frente, a gente quer sair pulando etapas, quer sair por aí fazendo do nosso jeito, da nossa forma. Sabe aquilo que você tanto tem pedido, que não tem alcançado, que acha que Deus se esqueceu de você? Calma. Às vezes Ele está te preparando para te entregar isso aí que você tanto quer. Para te entregar o que você tanto tem buscado. Porque talvez, se for te dado neste momento, você não vai ter maturidade para lidar com tudo isso. Às vezes a pessoa tem um sonho grande para poder montar uma empresa bacana, aquela empresa tem tudo no projeto para dar certo, mas aquela pessoa não tem maturidade para lidar com dinheiro. Aquela empresa provavelmente não vai durar um ano, porque aquela pessoa precisa amadurecer para Deus poder prosperar na vida dela e falar assim, toma aqui sua empresa. Ela vai passar por muitos perrengues financeiros, ela vai passar por lutas com o dinheiro para ela aprender a administrar, para somente em seguida Deus poder honrar a vida dela. A mesma coisa, às vezes, uma pessoa que está sonhando com um filho, quer ser mãe a todo custo, mas o casamento está todo desorganizado. Às vezes, se Deus te dá aquela criança naquele momento, vai trazer apenas mais tribulações para o seu relacionamento. Então, Deus, às vezes, está permitindo que você passe pelo processo de reestabelecer aquela relação. Para quê? Para que você possa, no momento certo, receber esse filho em casa. Receber no momento de quê? De leveza, para que você possa compreender o que é ser mãe no momento certo. Às vezes a gente quer demais, mas não é o momento certo da coisa acontecer. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ofereceu o seu Filho Jesus Cristo exatamente para nos provar isso. Porque Jesus Cristo não precisava ter passado por nada disso. Bastava simplesmente Ele ter sido crucificado e pronto, mas não. Ele cresceu como um ser humano normal, igual a todos nós, com pai e mãe. Passou pelos seus perrengues financeiros, faltou muitas vezes
coisas dentro de casa, muitas vezes andando ali na dificuldade, assim como é com todos nós, porque Deus quer nos provar que o quê? A vida vai ser árdua para todo mundo. A Bíblia já nos afirma: neste mundo tereis aflições. E tem gente que não tem maturidade emocional para entender isso. Tem gente que acha que vai colar ali na mão de Deus e que vai viver só na bênção. Vai viver só na graça e não tem nenhuma passagem bíblica que te confirme isso. Pelo contrário, tereis aflições, mas tereis sabedoria para poder passar por essas provas. À medida que eu vou aprendendo, que eu vou entendendo o que é a missão quando eu caminho com Deus, eu ganho maturidade e aí as coisas fluem com uma leveza inacreditável. Quantas vezes, eu te garanto, te desafio aqui, que você já se questionou, já se perguntou: oh meu Deus, me dá mais força, me dá mais paciência, Senhor. Tenho certeza que você aqui já fez essa oração. Só que muitas pessoas acreditam que Deus vai chegar e vai colocar paciência e força na vida delas. Não. Ele vai te colocar pessoas ignorantes, arrogantes, pessoas que vão te tirar do sério, justamente para você desenvolver a habilidade de lidar com essas pessoas. É assim que vai acontecer. Você vai ganhando sabedoria nas dificuldades, nas adversidades, nas provações que Deus vai colocando no seu caminho. Não pense que você vai amadurecer primeiro para depois ele te colocar à prova. Não é assim que funciona. Primeiro você vai passar pelas tribulações, vão vir inúmeras lutas e com elas você vai ganhar amadurecimento para aprender a lidar lá na frente. Tem sido uma pessoa obediente? Tá? Quer ser próspero na vida? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Faça como Jesus. Comece a esperar o processo. Lembra que eu falei que eram 2 os segredos? O primeiro deles é o quê? Obediência. Em cada contexto em que você estiver, você sabe, tem aprendido a ser obediente à palavra? Porque às vezes a palavra de Deus te pede uma coisa e você faz outra. Porque você quer resolver do seu jeito, da sua forma, você quer acelerar o processo e é onde muitas vezes você cai. Porque a palavra te mostra exatamente como que você tem que fazer. Para um relacionamento, às vezes você quer mudar uma pessoa porque acha que é a pessoa certa. Tudo ao seu redor está te mostrando que não é, mas você insiste, você teima. E por que você teima muitas vezes? Porque você quer fazer da sua forma, não há obediência naquilo ali. Mesma coisa no seu trabalho, seu chefe está te pedindo uma coisa, você está fazendo outra, porque você acha que é daquele jeito, então você vai ter que pagar um preço por isso. Por quê? Deus quer a nossa obediência diante das situações. E o segundo é aprender a respeitar o processo. Cada um de nós vai ter um tempo. Existem pessoas que vão ter esse processo mais acelerado. Sim, por quê? Porque elas aprendem mais rápido. Sabem aquelas situações que vão se repetindo na sua vida e você nunca entende por que aquilo se repete com tanta frequência? Sabe por que isso acontece? Porque você não muda a forma de resolver. Deus te permite passar uma vez. Depois ele te dá a situação de novo para ver se entendeu. Se você entendeu o recado, ok, vamos passar para a próxima fase. Se não entendeu, vai repetir, vai repetir, vai repetir. Sabe por quê? Enquanto você não aprender a lição com aquela situação, você não passa para a próxima fase. E se eu não passo para a próxima fase, provavelmente o meu processo vai ser muito mais longo e o sucesso vai demorar muito mais tempo para chegar na minha vida. Então aqui hoje eu quero deixar esses 2 segredinhos para vocês. Essas 2 diquinhas aqui para vocês colocarem em prática a partir de hoje. A questão da obediência e a questão de aprender a esperar o processo. Cada um de nós vai ter o seu. Faça essa pergunta. Eu tenho sido obediente? Eu tenho aprendido a obedecer a palavra de Deus? Eu tenho entendido o que a palavra do Evangelho tem dito para mim? E eu tenho compreendido as lições que estão no meu processo? Ou eu vou ter que repetir de fase ainda várias vezes até que eu compreenda e possa passar para a próxima fase? Essa é a dica do vídeo de hoje.
Deixo aqui o pedido para vocês se inscreverem no canal, porque sempre vai sair vídeo novo por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário aqui, que em breve vai ter mais dicas aqui a respeito de espiritualidade.